Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui é Marcos Valério Rocha, que vos fala, bacharel em Direito pela Universidade UniCEU de Brasília e pós-graduado em Processo Civil pela Universidade Católica também de Brasília, nessa tarde ensolarada de final de outono, 26 de maio, depois de ter iniciado a semana num domingo de Pentecostes, último domingo de Páscoa, em que a Igreja Católica, segundo a tradição aqui do Centro-Oeste, cultua e lembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Venho de novo falar sobre a nossa obra publicada, essa apresentada, Anunciação do Ruá Messias Sensível. Ela foi publicada, como já vimos em outra ocasião, a partir de visão pessoal, a partir de problemas pessoais e a partir de visão de ideias que vinham ocorrendo, de visão de fatos do mundo, a partir da queda do muro de Berlim. Isso na década de 80 do século passado. Ela foi escrita em 2000, mas ela já vem sendo maturada há alguns anos, né? E como nós apresentamos, ela veio para resolver essas questões. É uma obra sobre dois filósofos capitais para o século passado, um do século atrasado, do século XIX ainda, Hegel, mas que teve grande importância no século passado. O outro é um filósofo e também padre, Teilhard de Chardin. Ele, com uma formação teológica, teve uma grande influência num círculo mais restrito do pensamento, que é o confinado do pensamento religioso da Igreja Católica. Apesar de ter grande influência na questão da biologia e da antropologia, principalmente a chamada biologia holística, cita muito Teilhard de Chardin. As duas obras aqui analisadas já têm aparência no título. Uma é Fenomenologia do Espírito e o outro é o Fenômeno Humano. O título vem um pouco das duas obras. Anunciação quer dizer a anunciação do anjo, que relembra o Natal. Essa obra começou a ser escrita no Natal. Ela vem sendo maturada em pensamento muito tempo, mas começou a ser escrita no Natal por volta de 98 a 2000, mais ou menos. E o Natal antes tem a anunciação de Nossa Senhora, por isso a anunciação. E a anunciação também quer dizer a anunciação de algo novo, a procura de algo novo. E esse algo novo, dentro da situação que foi criada, algo como se fosse de libertar. As liberdades que se evocavam com a queda do muro de Berlim eram liberdades que se preveriam plenas. Inclusive, chegou-se a falar no fim da história. Era a vitória da democracia liberal burguesa. Mas já naquela época, havia algumas pessoas vindo que, como a queda do muro de Berlim teve como objeto principal a derrubada do comunismo, principalmente o comunismo oficial da União Soviética, dos antigos países do leste europeu, alguns críticos e jornalistas viram começar a ressurgir tendências que haviam sido sepultadas com o comunismo, que era o nazifascismo. A pensamento de direita e quase nazista ainda tinha certa força na França naquela época, como Marine Le Pen, mas sempre foi um pensamento mais democrático. Mas havia já começando uma certa contestação da democracia em si, por baixo daqueles movimentos. O próprio Papa João Paulo II, analisando, e João Paulo II
foi um papa famoso por ter lutado contra o comunismo na Polônia. Ele viu mais ou menos isso numa entrevista assim, de relance, eu não lembro onde que foi, como que foi, foi na BBC, eu vi só o comentário, que o Papa via com preocupação alguns movimentos desses tipos, que fizeram tão mal quanto o comunismo na Polônia, segundo o Papa. Né? O comunismo na Polônia, o Papa falou que em um dado momento, ele foi bom que libertou a Polônia do nazismo. Os campos de concentração da Polônia, que são os mais famosos por causa do morticínio de judeus, como Auschwitz, foram libertados pelos comunistas. Isso você tem que ver que havia uma diferença, está havendo uma diferença, e eu estou vendo surgir isso. Então, essa questão religiosa está muito presente. O alessiacencismo já é o lado mais de Hegel, do lado alemão. A língua alemã é famosa por criar neologismos, criar novas palavras, uma junção de outras para dar um significado, né? Um novo significado. Isso é famoso na língua alemã. Então, temos o alessiacencismo. Aqui nós temos um pequeno esquema até didático, Anunciação. A obra foi publicada em 2019, no final de 2020, início de 2020. Ela foi, no final de 2019, ela foi encomendada e em 2020 ela foi lançada numa tiragem pessoal. Eu tenho pessoal aqui em casa. Anunciação na tradução, quando diz rual alessiacencismo. Isso é para explicar. Rual, rua, vem de rua. E ruá, de espírito. Esse rua e rual evoca esse ruá. Ao mesmo tempo, evoca ao e lê. Esse lê, ao contrário, é el, que é assim, o al. Então, al lembra Alá, dos muçulmanos, e el, de Senhor, o Deus dos judeus, em aramaico. Isso foi esperança da queda do muro de Berlim que houvesse a quebra dessa divisão, desse muro histórico que ainda continua até os nossos dias. Né? O leci vem de lecionar, do latim, que quer dizer também ensinar, aprender, transmitir cultura. Leci lembra também Ceci, de Ceci e Peri, um romance de José de Alencar, né, sobre a cultura indígena, puxando o nosso lado nacional. E vai lembrar, depois nós vamos ver aqui, essa questão tribal que tem alguma semelhança com a Alemanha. Nós vamos ver no histórico. Ciênciacismo é, no geral, ciência sem cisma, mas lembra também essência. Essência é uma preocupação muito grande do idealismo, né, irmão? Preocupação com a essência. Né? E o kantismo transfigura para a coisa em si, para ele inatingível. Então, o conhecimento humano, empírico, não atinge a coisa em si, não atinge a essência das coisas. O Hegel vai demonstrar que não. Né? Então, o Hegel é uma procura dessa superação. Essa cisma, na época, era a cisma da divisão de ciência e religião. Um pouco, tem um pensamento nosso, a questão de Kant, quando ele fala que não atinge a coisa em si, ele restringe a ciência. Que a ciência, ele fala que o ser humano adquire apenas representações das coisas, não a coisa em si. Ele poderia induzir uma visão negativa da ciência, que a ciência nunca vai atingir o real dos problemas. E esse é o cerne da atual cisma. Agora, cisma aí não é questão de divisão, cisma é de cismado, de ter preconceito, o negativismo, o preconceito contra a ciência, ser cismado com alguma coisa, ser cismado com alguma outra pessoa. Isso no português quer dizer ser preconceito, para quebrar preconceitos. Então, a queda do muro de Berlim para unir
a nação alemã no mundo e com a queda, a vista queda do comunismo, a vitória da democracia liberal burguesa capitalista. Então, achava-se que havia acabado essas divisões da história e as coisas continuaram. Né? A fenomenologia do espírito era para Hegel ser apenas a introdução de seu sistema. Mas, depois de sua escrita, ele aprofundou demais e acabou sendo um livro separado. Mas, na ideia dele, continuou sendo apenas uma introdução ao sistema. Tanto que, uma das últimas obras deles, das grandes obras deles, né, que é a enciclopédia, a fenomenologia é um capítulo pequeno da parte do espírito. A enciclopédia é tipo um resumo de toda a obra dele, né? Ele tem uma ciência da lógica, uma pequena lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Esses 3 livros que fazem parte da enciclopédia de Hegel. E a fenomenologia ali é só uma parte da filosofia do espírito. A fenomenologia em si acabou se destacando e seja talvez a obra mais popular dele. Talvez não, com quase toda certeza, a fenomenologia do espírito é a obra mais popular de Hegel. Depois tem, em importância, tem a ciência da lógica, da grande lógica, que é um livro muito grande, que só recentemente no Brasil é que ele foi traduzido totalmente. Tinha enxertos, comentários, é um livro que ele aprofunda mais a questão da discussão dos conceitos, aprofunda muito a questão do conhecimento e discussão dos conceitos, que é fundamental para ele. E a enciclopédia é um resumo. Tem a filosofia da natureza, que já é uma parte bem original, não tinha na obra de Hegel. Fora isso, tem a pequena lógica, que é a introdução da enciclopédia, o primeiro livro da enciclopédia, a pequena lógica, com alguns comentários, ela e anotações de aulas de Hegel, né? Ela passou a ser quase igual à grande lógica. Nós temos aqui ela, a ciência da lógica, e grande, não se cansa de ler ela, e tem muitos enxertos de alunos, ex-alunos, que comentavam e publicavam seus comentários e foram colocados aqui na ciência da lógica de Hegel. Nós temos a filosofia da natureza, uma grande obra também, essa aqui é destacada, é um pouco desatualizada, mas desatualizada alguns tipos de comentários sobre química, o quimismo, e algumas coisas assim, tem uma coisa muito passada. Mas na parte que ele quer colocar a introdução, quando ele fala da natureza, que tem um lado misterioso e que o homem não consegue controlar, ela continua atual na questão do ambientalismo. Essa força da natureza era uma força já cultuada no idealismo alemão, ela é que gera os problemas ambientais. É a reação imprevisível da natureza. Inclusive, um dos princípios do direito ambiental é o princípio da precaução, um dos principais princípios. Você não sabe a reação da natureza. Aqui na introdução ele fala. Tem uma parte do espaço e do tempo inclusive, que vai ser importante para os especialistas que Hegel, no final da grande obra dele, Ser e Tempo, ele analisa a parte do tempo da filosofia da natureza da enciclopédia. Mas antes nós estávamos falando, a fenomenologia do espírito, ela foi escrita num período em que a Alemanha não era um Estado unificado. E isso, na época moderna, se tornou um problema por conta da Revolução Francesa. Citam vários, a maioria das pessoas cita a influência de Hegel
na Revolução Francesa. Mas essa influência é da Revolução Americana, aquela questão dos Estados confederados que se reuniram e formaram um Estado, os Estados Unidos. Essa questão política a questão política de Hegel, ela é muito precária, muito contestável. De um lado, ela pode ter influenciado os pensamentos autoritários, e de outro lado, ele valorizava muito a questão da monarquia. Ele poderia ter alguma crítica se ele realmente era democrático, né? É alguma questão de muita gente vê que ele fala que Hegel era totalitário. Mas essa questão da unidade, e essa era importante na época por causa dos Estados Unidos, por causa que os Estados Unidos se tornaram uma nação da união de vários estados com suas próprias leis. Até hoje os Estados Unidos tem uma união muito sui generis. Muita gente fala que é centrífuga. A maioria dos estados, quando se constituía centrípeta, o centro tem grande preponderância no centro do país, né, o poder central. Nos Estados Unidos tem, mas não é tão grande. Os estados, membros dos Estados Unidos, cada um tem a sua autonomia. Isso pode servir dessa busca de unidade que Hegel tem. Na história da Alemanha, isso é um fato mais ou menos até arqueológico. Uma das propostas desse livro é ser uma arqueologia. É buscar tanto a história mais remota da Alemanha, como a história mais presente da Alemanha, que são a parte da unificação. Nessa parte da história da Alemanha, já temos que a Alemanha da época de Hegel era constituída por vários tipo estados, mesmo países, principados, e mesmo na história mais remota, na época tribal. Assim nós vamos ver do historiador romano Cornélio Tácito, do Império Romano, falando: imensa multidão de homens de olhos azuis, cabelos vermelhos, corpos de alma, estatura. Não trata de qualquer assunto particular sem estarem armados. Lembra-se, por exemplo, a crença na pureza racial em virtude dos costumes conjugais e o princípio fundamental da fidelidade ao chefe na guerra. Já tinha essa ideia de pureza racial entre algumas tribos na Alemanha. Então não é uma coisa muito estranha para os alemães, né? A vida é ainda bárbara, quando não selvagem. Não existiam cidades, nem mesmo se tolera a contiguidade de habitações. Importante é a função conferida à mulher na sociedade, cabendo-lhe na paz como na guerra sofrer ou usar tanto quanto seu esposo. Uma coisa boa que ele coloca aqui, que já tinha o germe do feminismo. A figura da mulher alemã tinha grande importância. Hegel vai dedicar uma parte, na parte da família, que ele vai falar do feminino. E o feminino fala que é o ser que tem o mais elevado sentimento ético. Muito bonito que ele elogia a questão da feminina. As mulheres, a gente conhece muito dos filmes, né, as chamadas Fraulein, aquelas governantas de famílias, né? A mais famosa, a gente vê retratada no filme lá da Noviça Rebelde, né? Que era uma governanta que veio substituir, e o pai queria que ela fosse uma governanta autoritária, como são as governantas alemãs, e as professoras, né? São as chamadas Fraulein, aquelas mulheres grandes, dominadoras. Mas ele fala também no sentimento feminino, que também é igual à natureza. Ele já via essa questão na feminilidade e na questão da sexualidade como algo diferente do homem. E ele guardava uma força eruptiva muito grande, segundo ele, mais ou menos nessas palavras.
Então, a fenomenologia veio embarcar tudo isso, essa procura de unidade e essa procura de diversidade. Tem um outro lado que Hegel já vivia um grande desenvolvimento tecnológico, já estava no auge da Revolução Industrial, com a máquina a vapor, né? A produção em grande escala de riquezas. Nos Estados Unidos, Franklin descobriu a eletricidade a partir de um raio, uma atitude ousada, que um raio era uma coisa até muitas vezes gente vista como um castigo de Deus. Mas Franklin foi lá e dominou o raio, com aquela famosa que colocou uma pipa com a chave embaixo e o raio caiu, foi caído pela chave. Aí ele descobriu a eletricidade e já prenunciou a questão dos polos, né? Os polos de atração, positivo e negativo. Essa questão dos polos já começou a ter grande influência no Hegel para ele ver a questão da dialética. E essa questão dos polos nos materiais, ele já começou a ver que o homem tinha um conhecimento das coisas, conseguia atingir o conhecimento das coisas, não era só representação. Aquilo não era só ilusão. A partir disso, ele conseguiu ver e criar atrações e mais envolvimento ainda, conseguiu simular um raio entre dois polos. É famoso tipo de duas coisas. A gente vê o raio caindo. Depois veio a lâmpada e veio o desenvolvimento total. Mas isso já na época de Hegel já tinha sido descoberto. Outra coisa importante do desenvolvimento da ciência foi na medicina. Para Hegel foi muito interessante porque ele perdeu a mãe muito nova pela varíola. A varíola era uma doença contagiosa que aplacava muito a Europa, né? Depois da peste bubônica teve a varíola. E um médico chamado Jenner, ele conseguiu isolar um pus de uma mulher, numa ordenhadora, e injetou esse pus no menino, um pus da doença, e o menino criou anticorpos e criou a doença. Isso gerou talvez tenha gerado em Hegel, por conta que a mãe dele morreu de varíola e surgiu a vacina da varíola, e a varíola muita gente estranhava, e a vacina tem muita gente até hoje estranha por causa disso, porque foi como que ele, a partir de doença, ele pegou a cura. Aí que Hegel falou que não, ele acha que todos os elementos têm o seu contrário, são vistos a partir do contrário. E fez a questão do conhecimento ser a partir da dialética, da tese, antítese e síntese. Aí, a partir disso, ele criou a sua lógica fincada na dialética. E a dialética, ela procura atingir a coisa em si, mas ela não atinge nunca ela sempre fica num processo. Essa é a visão de Hegel, e ele vai colocar isso na introdução da fenomenologia, como nós vamos ver. Aí ele coloca que só ao final é que nós vamos ter o conhecimento completo da coisa. Essa finalização pode ser uma finalização precária, mas aí passou a ser todo o sistema dele. Já na fenomenologia do espírito, ele via isso nessa questão da dialética, e a questão do processo. Né? Ele fala, o verdadeiro é o todo, mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Sobre o absoluto, deve-se dizer que é essencialmente resultado, que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso, em ser algo efetivo, em ser sujeito, ou vir a ser de si mesmo.
Então, para Hegel, o absoluto, a essência das coisas está no vir a ser, está mais na frente. Ele vai falar do processo e vai falar da mediação e do vir a ser. O processo tem um final metafísico. Esse processo do verdadeiro é metafísico, no sentido que ele quer dizer o todo, né? A essência, e só será conhecida ao final, quando se atingir o sujeito absoluto. Essa questão do sujeito absoluto é uma questão que muitas vezes, para trás, muita gente costuma entender. Inclusive porque aqui, antes, ele identifica a substância como sujeito. Nós vamos ver. Aliás, a substância viva é o ser que, na verdade, é sujeito, ou, que significa o mesmo, que é, na verdade, afetivo, mas só na medida em que é o movimento do pôr de si mesmo, uma mediação consigo mesmo, do tornar-se outro como sujeito. E esse tornar-se outro é através da negatividade, o outro processo do Hegel, da questão da essência, que a gente viu ali, né, do cientificismo, né, a ciência e a essência, né, os primórdios está aqui. A ciência, hoje em dia, ela já não está com essas grandes questões metafísicas, talvez seja um problema que nós vamos ver. Então, nós vamos fazendo um paralelo com a ciência da lógica, que aqui já tem um pouquinho da ciência da lógica, e um pouco da terminologia, na fenomenologia, quem lê já vai ver, mas na ciência da lógica ele explica mais, né? Nós vamos fazer um paralelo meio pessoal, no sentido de que nosso esquema, para melhor entender a fenomenologia, está assim. Uma coisa a se ver é que espírito é uma tradução do português. Espírito, no português, talvez no latim, tenha essa conotação mais de etéreo, de religioso. Mas muitos, na Alemanha, espírito também identifica pensamento, mente e consciência. Espírito é isso. Inclusive, no inglês tem alguma tradução que fala phenomenon of mind, se não me engano, ou mind phenomenon, mind, pensamento de mente. E eu acho melhor, na fenomenologia, pelo que se vê, é mais a questão da consciência, principalmente na primeira parte. No nosso esquema, é a partir do esquema da ciência da lógica, nós temos que Hegel, quando fala de ser aí, ele evoca na ciência da lógica que é o conhecimento imediato, é o surgimento imediato dos dados, né? É o ser nada. É chamada uma consciência infeliz no sentido de que quando Hegel fala na fenomenologia do espírito da consciência infeliz, ele fala que é uma consciência cindida entre aquém e além. Então, relembra ser e nada. Isso eu não falo, mas eu coloquei aqui para fazer um paralelo da fenomenologia e evoca a família, que a consciência infeliz é uma marca da família. Que ele fala que a família tem a marca de sua dissolução. Ele vai falar isso na fenomenologia. Porque o indivíduo que nasce dela, que é o filho, ele tem de romper com a família para constituir a sociedade. Ele tem de deixar a família, né? Isso é lógico. Aí depois, a terminologia da lógica tem o ser em si. O ser em si, esse ser aí também, eu identifico na parte da lógica da certeza sensível, da fenomenologia da certeza sensível, onde ele fala do isso e aquilo, e do aqui ou agora, espaço e tempo. Isso aí já é um reflexo da teoria de Newton. Aí, no ser em si, já tem a consciência de si.
a consciência de si é adquirida na sociedade civil. O homem fica na família, tudo, mas ele se vê realmente como um indivíduo pleno na sociedade civil, a partir que ele adquire um trabalho, que ele vai para a escola, que estuda, que se relaciona com outras pessoas. Na sociedade, na família, ele ainda é muito marcado pelo pai e pela mãe. Hegel não fala isso, mas o desenvolvimento da psicologia mais profundamente vai ver isso. E depois tem o ser para si. O ser para si é a parte do entendimento da fenomenologia, logo no início da fenomenologia, os 3 primeiros capítulos. O entendimento fala da força e fala da certeza da razão, a racionalidade. A força, Hegel fala que é universal, incondicionado. Aqui é um entendimento nosso que a parte material, a essência material das coisas é a força que hoje em dia pode ser traduzida como energia. A energia passou a tomar o lugar da força. Assim, nós temos a fenomenologia. A fenomenologia, para nós, tem uma descontinuidade na sua construção. Essas 3 primeiras partes, como vimos, elas são bem lógicas e até para fazer um paralelo com a lógica. E depois começa, na estrutura narrativa da fenomenologia, começa a haver uma descontinuidade. Isso nós analisamos a partir da constatação. Que se pode dividir a fenomenologia em 3 partes. A primeira parte é essa primeira, que vai da certeza sensível, percepção e razão. A segunda parte, segundo o nosso livro aqui, a segunda parte intermediária vai dar força e entendimento até o espírito e outra parte do espírito até a final. Então são essas 3 partes. Na obra mais antiga dele, ela é dividida em 2 livros, da tradução do padre Henrique Lima Vaz. Ele era dividido em 2 livros, um vermelho e um verde, todo mundo leu. No vermelho tinha as 2 primeiras partes, na outra tinha a parte do espírito. Na primeira parte, Hegel traça as bases para o existencialismo e a epistemologia, e seus ramos atuais, na filosofia da linguagem e analítica. A filosofia da linguagem e analítica, ela tem muita coisa dessa primeira parte que vai do entendimento, o jogo de forças, em um outro sentido, e da certeza sensível e certeza da razão. Então, eles procuram, só que uma questão que regularizar também na lógica vai analisar, na questão do silogismo, na questão da linguagem, na colocação. Mas essa parte tem um outro lado, que é a questão do existencialismo. O existencialismo, inclusive, essa terminologia, ser em si, ser aí, ser em si, ser para si, é uma linguagem muito recorrente no existencialismo. No estruturalismo, nós temos essa questão da forma ser um pouco superior ao conteúdo. Hegel, na fenomenologia, já tem uma passagem em que ele vê mais ou menos isso, essa questão da forma.
Ainda mais, tal formalismo sustenta que a monotonia e universalidade abstrata são absolutas. Garante que o descompassamento com essa universalidade é a incapacidade de galgar o ponto de vista absoluto, de meter-se firme nele. Então, no que diz respeito ao conteúdo, os outros recorrem ao método mais fácil para disporem de uma grande extensão. Trazem para seu terreno material em quantidade, tudo que já foi conhecido e classificado. Ocupam-se especialmente com peculiaridades. Submetem-se mais à forma que ao conteúdo. Muitos veem que essa forma é uma fórmula vazia, mas aí que ele fala, né? Que é mero formalismo. O estruturalismo, ele tem uma preocupação com o conteúdo, mas ele tem uma preocupação muito com a forma, de construir uma cadeia de significado que fazem sentido em uma dada realidade. Ele foi dado início com Saussure no seu curso de linguagem e em Levi-Strauss, né, onde ele analisa as tribos. Ele procura numa tribo, essa questão de conteúdo, não é só questão de conteúdo, é questão de conteúdo e de propiciar um julgamento. O conteúdo das coisas, segundo o pensamento antigo da época de Hegel, um pouco de Kant também, muito de Kant também, você tem que fazer um julgamento se é verdadeiro ou se é falso. Eles não têm muita preocupação com isso. Eles têm preocupação que aquela estrutura que eles criaram para explicar uma realidade, ela faz sentido. E a ciência muitas vezes se utiliza disso. O átomo, a estrutura do átomo, é uma estrutura que você não vê aquela estrutura, todo mundo sabe disso, é a partir da experiência. Aquela estrutura do átomo, com o centro e os elétrons girando ao redor, é uma estrutura que faz sentido dentro daquelas experiências, mas não é absoluta. Como a ciência não atinge esse absoluto. E como ela não atinge esse absoluto, a filosofia clássica a vê como a ciência como falha. E isso é um caminho para o negativismo. Então, tem a ciência tem a questão da experiência e se chega a um resultado, se chega às leis. Existe uma força universal incondicional, como diz quando Hegel fala força universal incondicional, existe essa fundo de verdade, uma força que faz, uma coesão que faz aquilo ser verdade. Isso já passou a ser um objeto de estudo. O estruturalismo faz algumas descobertas que fazem sentido ali, e muitas vezes algumas descobertas, uma questão da linguagem muito maleável, e muitas vezes a linguagem talvez é a forma mais estruturalista de se ver as coisas. A linguagem é uma coisa criada pelo homem e só tem significado dentro daqueles signos que estão ali. Não tem um fundo de verdade grande naquilo. Né? Agora, as ciências da natureza já tem. Esse problema da linguagem, a sociedade e essa busca do fundamento último, né? sem formalismo, já é uma preocupação da epistemologia. É um outro ramo da filosofia que surgiu depois de Hegel, e não tinha de Hegel, né? Mas que nesse estudo dele tem-se que justificam essa descontinuidade. Esses 3 primeiros capítulos que nós mostramos agora são a certeza sensível, percepção e o entendimento, força e entendimento, são a base, como eu falei, do existencialismo, do estruturalismo e da epistemologia. Temos ainda uma parte intermediária que talvez tenha a parte mais importante na parte intermediária, que é na dialética do senhor e do escravo. Na dialética do senhor e do escravo é a parte mais famosa e popular da fenomenologia do espírito. Nela, Hegel faz um exemplo bem raso. Primeiro, a questão do desejo,
que é o que move todas as pessoas. Uma pessoa, um indivíduo, para se firmar, ele tem de dominar outro. Uma das traduções que tem também é de dominação e liberdade, nesse capítulo, né, a dominação e a liberdade. Né? Então ele fala que um sujeito, um indivíduo se posta como senhor e um outro se posta como escravo, um dominador e dominado. E eles entram em luta. Aí influenciou Marx na questão da luta de classes. Essa é uma parte meio parabólica, que ele quer falar da consciência, quer falar de algo universal. Marx usou esse universal realmente para colocar a questão social e a questão da história. Então influenciou demais o marxismo. Mas na dialética do senhor e do escravo, em Hegel tem a reconciliação. Na parte da reconciliação, o senhor se reconhece no escravo, porque o escravo produz a riqueza dele. Eu falo reconhecer, tem uns tradutores que falam reconhecimento, eu gosto de falar reconciliação, porque ele procura reconciliar com o escravo. E o escravo reconcilia com o senhor quando ele vê e valoriza aquela prática dele e, vamos dizer, monta o seu negócio. Um exemplo mais de coisa, é o que é chamado empreendedorismo hoje. Né? O senhor vem no lado da formação do novo capitalista, na formação do investidor e na formação do novo capitalista, que ele conhece do trabalho. Não é apenas com o início do senhor e do escravo, que o senhor só tinha riqueza e comprava a mão de obra do escravo, comprava o serviço, o trabalho do escravo. Isso principalmente com Ford e Taylor, nos Estados Unidos, que eles montaram sua empresa, eles viram isso. Ford e Taylor entendiam de mecânica, eles não eram só donos de capital. Eles punham a mão na massa, trabalhavam lá. E eles tiveram uma outra sacada, que foi ver que a produção da riqueza, realmente, ele é reconhecido do trabalhador, numa outra maneira, que os produtos que eles estavam fazendo, com o desenvolvimento tecnológico e as máquinas, eles conseguiram fazer produtos em grande escala. Precisava ter gente para comprar aquilo. E só uma pequena classe consumindo aquilo lá não ia dar vazão, ia ser uma produção inútil. Então criou-se o mercado consumidor, uma outra maneira de haver uma reconciliação. Então, na época de Marx, ainda vivia-se a Revolução Industrial, as bases mais precárias da Revolução Industrial, que necessitavam uma grande exploração da mão de obra. Mas com o desenvolvimento, e no século XX, com o desenvolvimento tecnológico e a produção em grande escala, já não se via mais essa necessidade dessa dominação. Era preciso que o trabalhador tivesse uma condição de vida, tivesse um ganho, um salário bom para consumir. E a produção em grande escala passou a ter necessidade de pequenos produtos, pequenas peças, tudo, que muitas vezes a grande empresa não era capaz de produzir algumas peças. Aí surgiram os pequenos empreendedores, que fazem pequenos trabalhos, surgiram mais serviços de divulgação, de propaganda, de marketing, o desenvolvimento que todo mundo funcionou. Então nós vivemos isso hoje. Então, daí surgiu o marxismo. O marxismo, ele tem um pouco de estruturalismo. Isso na questão que ele, da feitura do capital, da visão do capital e da questão da mercadoria e da questão da mais-valia. A partir dessa questão do acúmulo de capital, da mercadoria e da mais-valia, ele criou uma estrutura do capital, que denominou capitalismo. É uma visão que, como vimos, não era absoluta, e é uma visão
hoje em dia, talvez na época não, muita gente, então muito tempo era a grande verdade, mas hoje em dia nós vemos que não é a grande verdade, mas é um grande fonte, um grande instrumento de análise. É um grande instrumento de análise. Como as análises de Saussure sobre a linguagem de Lévi-Strauss sobre as tribos, não quer dizer uma verdade absoluta sobre as tribos, mas são instrumentos de análise. Uma coisa boa de Lévi-Strauss, quando ele não preocupa com essa análise absoluta, é que ele não preocupa julgar e dizer que são povos atrasados. Ele fala, não, são povos que têm um ritmo de vida que faz sentido daquilo. E nesse ponto, a visão estruturalista de Lévi-Strauss foi uma visão boa, e os estruturalistas, nesse sentido social, eles têm uma tendência para o marxismo, nessa questão da radicalização da visão de classes, da visão de elite que se tem. Né? Agora, o que nós vemos é o problema, igual você disse, esse problema da ética é um problema central. Hegel já não desenvolveu. A ética do Hegel foi baseada muito na questão da família patriarcal, da sociedade ainda, na Alemanha, muito, muito conservadora, e num Estado, ainda um Estado muito dominador, num Estado mais social, que foi o avanço que se teve. E isso está se retornando por uma outra via. Hegel chegou a ver isso numa parte, quando ele analisa justamente a ética, que é na parte da distorção. Antes, outra parte importante da fenomenologia, e que está nessa parte intermediária do livro, que tem essa observa, tem uma parte importante, que é a parte da observação da natureza. Na observação da natureza, já vemos os pressupostos do ecologismo e do ambientalismo. Como nosso esquema aqui, vamos ver essa questão, a observação da natureza. Para Hegel, as características da natureza são sensibilidade, irritabilidade, reprodução. A natureza tem um instinto de razão. É uma coisa interessante. E, na época, talvez, muita gente... Quando eu comecei a ler, eu não tinha muito assim. Quando eu vi essa questão, as características da natureza, sensibilidade, irritabilidade e reprodução, irritabilidade eu ainda via, mas sensibilidade é uma coisa nova. Mas sensibilidade e irritabilidade ficaram muito presentes na questão dos danos ambientais, que a natureza reage, a natureza tem um sentimento, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia todo mundo fala isso. Você faz uma coisa, vai agredir a natureza. A natureza e ela reage, ela é irritável. Reprodução, gente, muitas vezes, e Hegel, mesmo na filosofia da natureza, do livro dele próprio, da enciclopédia, ele fala muito reprodução na questão do animal, da reprodução sexual. Inclusive, ele tem um certo desprezo com as plantas por conta disso. Eu vejo assim, né, ele aqui na fenomenologia. Mas reprodução tem um sentido maior, que é a garantia da vida. A reprodução é criar melhores e mais perfeitas condições de vida. Essa irritabilidade, essa reprodução vai influenciar o pensamento de Darwin, no darwinismo, da biologia. Além disso, né, na questão do aprimoramento das classes e do aprimoramento das espécies. Né? Em que uma espécie procura suplantar outra, se tornar mais perfeita, né? Aquela
Isso na visão do darwinismo. Nessa questão da sensibilidade também, unindo já naquela visão de Hegel da substância como sujeito, vai haver influência na chamada biologia holística. Que aí já fala, Hegel, na filosofia da natureza, dividia a natureza em natureza orgânica e inorgânica. É uma linguagem muito... Ele costura a visão da lógica com a visão uma visão um pouco da ciência, da classificação dos seres vivos, né? O orgânico é o que tem vida, o inorgânico seriam os climas, seria a variação de temperatura, seria as rochas, né? Seria inorgânico. O orgânico seria os animais e todos, mas a natureza é uma só. E mesmo os climas sofrem influência do orgânico, não é só o inorgânico, né? Sofre influência do homem. Quando altera a vegetação, altera o clima. Na época de Hegel não tinha. Mas ele já tinha uma pequena noção disso, uma pequena visão disso. A biologia holística fala dessa natureza orgânica, analisa um certo ambiente, sua interação natural, a interação do orgânico e inorgânico, o hólon, esse orgânico, o hólon é vista como um órgão, como um sujeito. E o Lovelock, um cientista e ecologista, dos mais famosos ambientalistas, fez a teoria de Gaia, que considera toda a Terra como um órgão, como um sujeito. Inclusive, no direito, a natureza hoje é um sujeito de direito. Ela, sendo violada, ela cobra danos, né? E podem ser ressarcidos, né? Através de pagamentos de indenizações ou através de novas práticas de restauração de ambientes ecológicos. Essa outra parte da distorção é uma parte não desenvolvida por Hegel, mas ela fala em 3 princípios da ética que em torno dos quais geram a ética. Na distorção, há o problema das famílias, as divergências familiares. No problema da distorção, dos problemas éticos, é que se surge a necessidade de algo, um impulso forte. Aí, como Hegel viu Napoleão Bonaparte como um sujeito absoluto, né? Hoje em dia, dentro do grande desenvolvimento que houve tecnológico, está vendo uma certa insegurança com vários órgãos de pressão, várias sociedades, vários pensamentos religiosos. Então, procura-se de novo, como um sujeito absoluto, procura-se um Bonaparte. Por isso muita gente fala que os políticos da nova direita são bonapartistas. Porque as instituições da democracia burguesa clássica não estão dando conta do desenvolvimento tecnológico da internet, da interação das sociedades, da interação de várias nações, de várias culturas. E está voltando de novo a ter, como cada nação hoje em dia, cada cultura, como se fossem as tribos da Alemanha, que clamavam por unificação, e se procura, como Hegel viu em Bonaparte, se procuram hoje de novo um outro Bonaparte. Aí temos Trump, temos Bolsonaro, temos Erdogan, Orbán, que são figuras acima das instituições. Esses problemas éticos advindos do grande desenvolvimento foram problemas surgidos na sociedade alemã com o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do capitalismo da época, né? E Hegel já via isso na obra, e aqui é uma crítica porque ele, não que ele declare isso na fenomenologia, mas segundo a lenda, ele declarou isso quando viu Napoleão dominando a Prússia. E ele inclusive era político da Prússia, mas ele aplaudiu Napoleão, ele apoiou Napoleão, um erro de Hegel.
os filósofos, Heidegger apoiou o nazismo. Então, é que muita gente quer confundir com o nazifascismo, e realmente não está muito puro. O nazifascismo sempre se apoiou em sociedades organizadas e em partidos. Eles apoiavam isso, eles utilizavam a democracia, mas tinha a organização deles. Bonaparte não, Bonaparte era ele, era o incontestável, que a gente fala. Né? Então, realmente, os políticos da nova direita são mais bonapartistas. Eles procuram se colocar acima da sociedade. E corroborado por isso, eles atuam nas redes sociais. As redes sociais, muita gente fala que é antissocial. Elas têm ligação com todo mundo e, por causa disso, elas não são uma organização social como era a organização fascista e nazista, dos sindicatos, vamos dizer assim, e das milícias. Apesar de ter algumas milícias aqui que eu lembro alguma coisa. Mas, no geral, no mundo, não é assim que está funcionando. Então, essa é a contribuição. O livro ainda é uma anunciação. Ele procura algo novo, mas a partir de um alerta. Aqui tinham várias propostas, como nós vimos. E no século XX, a partir de Hegel e na fenomenologia, em várias partes, se identifica várias coisas que aconteceram no século XX. Foi uma anunciação, realmente. Aqui é uma anunciação ainda, mas como profecia, né? Talvez a última profecia. É uma anunciação de Cristo do lado cristão, que nós ainda estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Essa anunciação aqui, ela iniciou a partir do pensamento do Natal, que é uma rememoração da primeira vinda de Cristo, né? E a anunciação, e ela queria ser isso realmente, né? Porque, como que eu disse, na época já tinha vendo que aquela euforia da queda do muro de Berlim tinha perna curta. Muita gente, o próprio Papa ficou desconfiado. Uma entrevista ampassando, assim, ele falando sobre o nazismo, tudo, a superação do nazismo, né? E ele falou, mas tem algumas pessoas querendo reviver aquilo, mas eles não conheceram o que foi. Mais ou menos é isso. Por assim, encerro essa transmissão. Que alguém quiser aprofundar mais, o Hegel, por ter uma linguagem meio etérea, tudo, e dá várias interpretações, algumas interpretações, igual eu falei, Hegel talvez não pensou assim, e talvez se descubra outra coisa. Então, e os clássicos da filosofia são bons por conta disso. Porque elas sempre, por serem clássicos, elas sempre têm uma orientação. E esses são bem recentes, são bem próximos. Então, eles... Na próxima, vou encerrar o próximo vídeo, esse grande, porque realmente tem grande diferença, o outro é sobre Taylor Charney com o fenômeno humano. Esse já tem um outro lado que nós veremos. Boa tarde a todos.